Então, gente, bom dia. Nossa aula de hoje é sobre o sistema colonial inglês e, se der tempo, francês na América. A gente falou bastante sobre o sistema colonial espanhol. Com a outra professora, você deve ter tido bastante aula sobre o sistema colonial português na América, né? Então, antes de mais nada, é bom a gente até comparar os dois sistemas, né? E também tentar superar certos preconceitos que nós aprendemos na escola, principalmente no primeiro segmento, porque assim, o ensino de história na escola, ele é uma tentativa de pegar conceitos muito elaborados, muito complexos da academia e torná-lo mais simples, né? Mais fácil de entender. Então, há muitos erros. Então, quando a gente tenta simplificar demais um assunto, acaba deixando ele meio caricato, né? Então, por exemplo, a gente sempre fala de que o sistema colonial na América, a gente divide entre colônia de exploração e colônia de povoamento. E sempre carregando uma conotação muito negativa sobre a de exploração. No caso, a colonização da Espanha e Portugal na América é sempre vista como negativa. Nos anos 70 do século passado, durante a ditadura militar, tentou-se entender por que o Brasil é atrasado, apesar de toda a sua riqueza natural, enquanto que nossos primos ricos do norte, né, os Estados Unidos da América, eram e são até hoje os Estados Unidos da América. O que houve se nós tivemos o passado colonial? Então, os historiadores e economistas da época chegaram à conclusão que a culpa era da colonização portuguesa. E vários vícios que carregamos ainda hoje são vícios criados pela colonização portuguesa. Até no dito comum, né, que as pessoas falam, que eu já ouvi por aí, criou-se até o preconceito de que Portugal era a escória da Europa e essa escória colonizou o Brasil. Ao contrário da América do Norte, foi colonizada por um povo mais moralmente superior, um estilo de colonização superior que seria da Inglaterra. Então vamos deixar isso de lado. A questão toda aqui é uma questão econômica. A gente tem que sempre pensar a colonização da América numa conjuntura do mercantilismo europeu, né? Lembrando que o mercantilismo é aquele conjunto de práticas econômicas das monarquias nacionais absolutistas nessa transição da crise do feudalismo, lá do século XIV, até a construção e consolidação do capitalismo, séculos depois. A gente pode situar o século XVIII, né, quando começa a surgir a indústria na Inglaterra. Então, essa transição, essas práticas econômicas visavam, então, entesouramento de ouro e prata. O índice de riqueza de um país era medido pela sua quantidade de ouro e prata no seu território. No caso, a gente já sabe, aqui falamos bastante, a exploração econômica da Espanha sobre a América, ela foi organizada em torno da exploração de metais preciosos, né, da Mesoamérica, do Império Azteca, e das jazidas de prata do Império Inca, aqui no Peru. Pois é, Paulo Vitor, essa também é uma coisa interessante. O nosso país era para onde as pessoas eram mandadas quando faziam alguma coisa muito ruim. Existia, claro, e a gente vai falar isso também da colonização inglesa, talvez até mais da colonização inglesa do que a portuguesa, porque realmente existia, para certos crimes, o castigo de degredo. Os caras mandavam condenados para... Os caras escolhiam entre ir para a galé. A galé, para quem não sabe, era aquele trabalho forçado, o remo dos navios, que era um trabalho que o cara não durava nem 6 meses, acabavam morrendo, ou então se degredaram no Brasil, que depois, aparentemente era terrível para eles. Um lugar muito quente, cheio de canibais, monstros. Então, no imaginário português quase medieval, o Brasil era tipo um inferno. Mas, quando chegava aqui, via que era tudo uma maravilha, né? Praia, e outras coisas, né? Frutas tropicais, água de coco. Mas, se a gente parar para pensar, Paulo, a Austrália, que foi colônia da Inglaterra, ela foi uma colônia penal. Então, se a gente parar para pensar, irlandês, criminosos, todo mundo que a Inglaterra queria se ver livre, eles mandavam para a Austrália. A Austrália hoje o que é. Então,
E vejam bem, a gente vai falar sobre isso também no caso da América do Norte, né? Muitos condenados eram enviados para a América do Norte, porque é hoje os Estados Unidos, mais do que para cá, sabe? Muitas pessoas que eram condenadas por degredo para cá eram pessoas que eram condenadas por judaísmo, práticas homossexuais, feitiçaria, essas pessoas que não eram criminosos de verdade, mas que eram perseguidos, né, pela coroa portuguesa. A Cuba da Inglaterra, não sei, cara, isso é uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. Então, gente, vamos falar então sobre a colonização inglesa na América. Então, sempre mantendo esse paralelo, né? A gente tem então assim, na América Ibérica, Portugal e Espanha, você tem um controle muito maior, principalmente da Espanha, claro, né? Porque já que eles encontraram jazidas de ouro e prata, é claro que a organização do Estado, né, da colonização, vai ser muito mais um controle muito mais estrito na América pela Espanha do que, por exemplo, Portugal. Portugal não tinha recursos, eles aprenderam sobre isso. Portugal não tinha recursos, um território muito extenso, né? E aqui a questão toda era criar uma indústria que produzisse produtos tropicais e que também, além de servir de lucro, né, mas que também, principalmente, assentasse a população aqui. A Espanha, ela criou vários órgãos, né, como a gente falou na última aula, os vice-reinados, os cabildos, casas de contratação, tudo para controlar a produção e não deixar que nada saísse, né, sem conhecimento da Espanha. Isso era essencial. A Espanha se torna a grande potência naval do século XVI e XVII, até a chegada da Inglaterra. A Inglaterra e a Espanha, a Inglaterra e França, que entraram depois, eles vão pegar aquilo que a Espanha e Portugal não se interessaram. Mas vejam bem, Portugal vai se interessar muito pelo Brasil, porque lá na Ásia eles já estavam perdendo espaço para os holandeses. O Império Colonial português no Oriente, ele é um império colonial não de dominação territorial, mas sim quase de logística para manter o comércio funcionando, o comércio de especiaria, de produtos orientais. Então, Portugal vai colonizando apenas a franja litorânea da África, do sul da Ásia, algumas posições lá no Extremo Oriente, algumas ilhas no sul da Ásia também, mas é um império muito caro, muito dispendioso, por isso Portugal foca no Brasil, né, a partir de 1530, para tomar posse e garantir que França e Holanda e outros países não tomassem esse território, para que eles não perdessem. A Inglaterra vai pegar aquilo que Espanha e Portugal não tinham interesse, que era a América do Norte, porque o clima da América do Norte não é interessante na conjuntura mercantilista. Por quê? Porque como o clima da América do Norte é muito parecido com o da Europa, não dá para você produzir os gêneros tropicais que o mercado europeu necessitava, açúcar, tabaco, algodão. Pois é, lá é frio, né? De temperado a frio. Mas a gente não pode esquecer que o sul, a região sul do que é hoje os Estados Unidos da América, ela é subtropical, quente e úmida, né? E isso é muito importante para a gente. Então, quando a gente vai começar a falar aqui da colonização da Inglaterra na América, ela é bem diferente da Espanha e de Portugal. Por quê? Porque não é interesse econômico. O interesse econômico, o que vai se produzir ali na América do Norte, né? Então, quais eram os produtos interessantes até para a Europa? Era pescado, né? Certo tipo de pescado da América, madeira, que vai se trazer muito da América, e pele de animais. Então, não era algo assim tão importante para a Inglaterra. A gente deve lembrar que se a Espanha vai favorecer o metalismo, se Portugal vai favorecer a colonização para a produção de gêneros tropicais na sua prática mercantilista, a Inglaterra vai caminhar por outro caminho, né? Ele vai focar no desenvolvimento de manufaturas, né? E mais tarde que vai dar origem à indústria. Então é nisso que a Inglaterra está focada. Então meio que a coroa inglesa ela vai permitir que companhias de comércio particulares cuidem dessa colonização. Ela não vai ligar muito para a colonização da América. Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente agora é o que está acontecendo na Inglaterra. A partir do século
XV, XVI para o XVII, né, essa transição do feudalismo para o capitalismo, está acontecendo o quê? A nobreza está empobrecendo, alguns nobres estão adotando práticas burguesas, a burguesia também, o capital está se introduzindo no interior da Inglaterra, na área agrícola da Inglaterra. Então, para atender a demanda por lã das manufaturas que estão se consolidando, começa então uma transformação muito radical no campo dos inglês. A gente falou aqui, vocês já aprenderam sobre o feudalismo, vocês lembram que uma grande parte do feudo, né, eram chamados de terras livres. Eram terras que os camponeses tinham uma certa liberdade de usufruir, né? Se fosse para usar como pasto, fosse para expandir um pouco a sua produção, eles poderiam então usar as terras livres, com uma certa autonomia, certa liberdade. Quando começa o capital, né? O capital começa a introduzir, as práticas capitalistas começam a introduzir na Inglaterra, no interior, a nobreza e a burguesia começam então a cercar essas terras. É o processo de enclosure, né? Cercamento. Então o campesinato começa a empobrecer, começa a ficar muito dependente, começa então a perder suas terras. Essa população então que perde as terras vai para as cidades, e nas cidades não tem emprego para todo mundo, as cidades incham. Quando a gente voltar a esse assunto sobre Revolução Industrial, é bom a gente ter isso em mente, que as cidades vão inchar, elas não vão ter estrutura para comportar tanta gente chegando. Essas pessoas vão servir de mão de obra barata para a manufatura e posteriormente para a indústria, mas muita gente não vai conseguir se adequar, não vai conseguir emprego, não vai conseguir casa. Então, uma estratégia é migrar para a América do Norte. Então, aquela vida que você não tinha mais, de ter sua própria terra, trabalhar no que é seu para garantir o sustento da sua família, não existe mais na Inglaterra. Então, essas pessoas vão migrar para a América. E vale lembrar também outra coisa importante: século XVI é a época da reforma protestante na Inglaterra. O rei Henrique VIII faz a reforma, cria a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, onde ele é o supremo chefe da Igreja, né? Rompe com o Papa de Roma, cria a sua própria igreja. Uma igreja que tem a estrutura da Igreja Católica, não tem toda a estrutura católica, hierárquica, as igrejas, propriamente dito, né? Os prédios, e a liturgia, mas a teologia é mais protestante. Só que muitos protestantes da Inglaterra que não concordavam com a intromissão da política em assuntos religiosos serão chamados de puritanos. E esses puritanos não vão concordar com a política do rei de se intrometer na religião e vai entrar em choque com o rei. Então o rei vai perseguir muita gente que se opõe a ele. Não só o Henrique VIII, mas Elizabeth também, vai ser uma tradição dos reis. Então esses puritanos vão migrar para a América também, fugindo da perseguição religiosa, da perseguição política. Quando os caras não eram presos e mortos, eles simplesmente perdiam suas terras, perdiam seus bens. Então, essas pessoas que perderam suas terras e precisam então migrar, perseguidos políticos, perseguidos religiosos, é que vão migrar então da Inglaterra para a América do Norte. Os primeiros imigrantes, os primeiros colonizadores que vão migrar da Inglaterra para a América do Norte, o chamado pelos americanos hoje pais peregrinos, né, que são o núcleo duro da nação americana, porque os americanos hoje eles têm também um mito, né, do mesmo jeito que nós temos o mito nacional da democracia racial, lá nos Estados Unidos eles chamam e dizem que a sociedade americana é um melting pot. O que é melting pot? É o liquidificador. Você botou índio, negros, americanos, imigrantes, tudo que é raça, bateu no liquidificador e é claro que não é assim. Na verdade, a sociedade americana ela é formada para atender os interesses, né? Ela é formada basicamente por esse núcleo, né, de brancos anglo-saxões, ou seja, descendentes de ingleses e protestantes. Você já deve talvez ouvir falar da sigla WASP, White Anglo-Saxon Protestant. É isso que é a nação americana, né? O resto é penduricalho, na concepção deles, é claro, né?
Então, esses pais peregrinos num navio chamado Mayflower, eles fazem um pacto onde toda aquela hierarquia, toda aquela diferença social que tinha na Europa, eles deixam para trás e falam: nós vamos construir uma sociedade nova. Então aqui não tem nobre, não tem membro da igreja, não tem burguês, todos são iguais. Nós temos que começar do zero, todos vão trabalhar e todos vão perseguir então o seu destino de maneira igualitária. Então por isso que os americanos se orgulham muito de uma sociedade mais igualitária. Então eles chegam na América, não tem comida, não tem abrigo, e lá eles recebem a acolhida dos indígenas. E por isso que os americanos eles comemoram esse dia da chegada dos pais peregrinos, que se dão bem a princípio com os indígenas e recebem então dos indígenas o peru. Por isso que o peru se torna, porque é o símbolo, né, do Dia de Ação de Graças, que eles confraternizam com os indígenas. Então os colonos eles preparam o peru que é uma ave nativa da América, que eles não conheciam até então. E isso também é outro mito fundador, né, da nação americana, acreditar que tudo se deu muito bem, né? Hoje em dia a gente sabe que isso é um mito, que talvez não tenha acontecido dessa maneira e que o conflito entre indígenas e brancos foi terrível para os indígenas, foi uma hecatombe, né, para os indígenas. Então, aí eu falei também, né, o colega tinha lembrado que eu falei da Austrália, mas também a América do Norte recebeu muita gente que era condenada. Então, muita gente que era condenada na Inglaterra, se não recebesse uma pena capital por enforcamento ou na prisão, ele era degradado para a América do Norte também. Então, aquelas pessoas que decidiam ir para a América do Norte e não tinham dinheiro para pagar a viagem, contraíam uma dívida com essas companhias comerciais e ficavam sob uma espécie de escravidão temporária, que eles chamam de servidão por contrato. Tá? Guardem isso, servidão por contrato. As pessoas que eram condenadas também na América, na Inglaterra, para trabalhar e ser degradado na América, elas eram também submetidas a esse tipo de contrato. Então, o cara ficava trabalhando durante 7 anos de graça como escravo. Depois que ele quitava a dívida ou simplesmente cumpria a pena, ele era libertado e ele podia então viver como uma pessoa comum, uma pessoa liberta, né? Então, na América. Então, a primeira forma de trabalho na América do Norte, ela é essa servidão de contrato. Mas, ao contrário do Brasil, né, e da América Hispânica, na parte agrícola, que a gente vai ver que vai ser principalmente a plantation, né, que é o latifúndio, monocultor para o mercado externo, nós vamos ver surgir na América do Norte, principalmente no norte, né, bem ao norte, das colônias do norte. Como eu falei, a Inglaterra não se preocupava em administrar diretamente a colonização da América do Norte. Então, vai surgir várias colônias, meio que independentes uma das outras, e com uma certa independência da Inglaterra. Essas 13 colônias originais, elas são representadas na bandeira atual dos Estados Unidos como aquelas 13 faixas vermelha e branca na horizontal. Então, essas 13 colônias, eu não vou lembrar todas aqui de cabeça, mas do norte, Nova York, New Jersey, Massachusetts, o Maine, Pensilvânia, não sei se é Pensilvânia, Pensilvânia hoje é um estado, não sei se era a colônia na época. E tinha o sul também. Mas como eu falei, a região sul dos Estados Unidos é subtropical, quente e úmida. Então, Geórgia, Virgínia, aliás, a Virgínia, que é a primeira tentativa de colonização da América do Norte, dos ingleses, que recebe o nome em homenagem à rainha Elizabeth, né, que nós, segundo dizem, morreu virgem. Era chamada de rainha virgem porque ela não deixou filhos, né? Não se casou e não teve filhos. E o rei Jorge, né, a Geórgia, e as Carolinas do Norte e do Sul. Aí, no Sul, a colonização vai ser diferente da do Norte, né? Massachusetts, da Nova Inglaterra. Então, para a gente não confundir, eu vou chamar as colônias do Norte, eu não lembro todas, de Nova Inglaterra, tá? E as colônias do Sul, eu vou chamar de Carolinas, Virgínia e Geórgia. Beleza? Então, a Nova Inglaterra, você vai ter, então, a pequena propriedade familiar, o trabalho vai ser livre, né?
muitas das vezes até assalariado. É claro que eu já falei aqui da servidão de contrato. Mas depois que o cara se livra da servidão de contrato, o que vai vigorar nos Estados Unidos, né, na Nova Inglaterra, é o trabalho livre, a pequena propriedade familiar, cuja produção agrícola diversificada visava, então, um mercado, o consumo interno, né, a sua própria sobrevivência e o mercado interno. O excedente, então, era vendido em mercados. Vai surgir também na Nova Inglaterra manufaturas. Por mais que a manufatura na Inglaterra fosse mais desenvolvida, também vai surgir núcleos, assim, nesses grandes centros urbanos, vai surgir manufaturas também para atender o mercado interno da Nova Inglaterra. Já as Carolinas, Geórgia e Virgínia, ao sul, vai seguir um estilo de colonização muito próximo, muito parecido com o do Brasil, por exemplo. Você vai ter o grande latifúndio, uma elite branca estourando a mão de obra de uma massa de trabalhadores negros oriundos da África para produzir gêneros tropicais para a exportação, principalmente o algodão, para servir de matéria-prima das manufaturas britânicas. Tá? Então, se existe uma certa independência da Nova Inglaterra em relação à própria Inglaterra, a metrópole, já o Sul não. O Sul vai ser um pouco mais ligado no campo da economia, né, das relações comerciais. No sul dos Estados Unidos, então, surge também, entre os colonos, como eles tinham uma certa liberdade, ao contrário da América Portuguesa, por exemplo, vocês devem lembrar que a América Portuguesa tinha o chamado monopólio metropolitano. Lembra o que é isso, monopólio metropolitano? Esse contrato entre metrópole e colônia estabelecer que a colônia, no caso o Brasil, só poderia comprar e vender, manter relações comerciais com a metrópole. Então, todo o açúcar produzido no Brasil só poderia ser vendido para Portugal. Não poderia ser vendido para a França, não poderia ser vendido para a Holanda, mesmo que esses países oferecessem melhores preços. O Brasil não poderia comprar mercadorias diretamente da Inglaterra. Mercadorias inglesas tinham que ser vendidas pelos portugueses para a colônia brasileira. Tá claro até aqui, gente? Tudo bem? Já na América do Norte, como a Inglaterra tinha uma certa tolerância salutar, ela não ligava muito, né, para suas colônias, os colonos americanos, então para não confundir, eu vou chamar de colonos americanos, esses colonos que migraram para a América do Norte, ou já são nascidos na América do Norte, que não tem nenhuma relação mais com a Inglaterra, eles têm uma certa autonomia, uma grande autonomia. Então, eles podem comercializar com quem eles quiserem. Então, surge o chamado comércio triangular na América do Norte, entre esses colonos americanos. O que é esse comércio triangular? Vamos imaginar um mapa, né? Está aqui o sul dos Estados Unidos, abaixo do sul dos Estados Unidos, é só lembrar que da Flórida dá para você ver, aliás, diz que de Cuba dá para ver a Flórida, né? De noite dá para ver as luzes da Flórida. Aí, então, logo abaixo você tem o Caribe, né? As ilhas da América Central Insular, como diz os nossos amigos de geografia, e a África, do outro lado do Atlântico. Então, surge um comércio assim. Os colonos americanos compravam açúcar e o melaço das Antilhas, que eram ilhas sob domínio francês, que produziam açúcar, utilizando mão de obra escrava africana, depois de ter massacrado todos os nativos das ilhas. Então, os colonos americanos compravam o açúcar e o melaço das Antilhas, transformavam na América em rum, o rum, que é o aguardente feita do melaço, diferente da cachaça, né? Apesar de serem oriundos da cana-de-açúcar, o rum e a cachaça elas diferem no processo. O rum é mais adocicado, tem um cheiro mais agradável, tem uma cor mais dourada, devido a ser feito do melaço. Para quem não sabe, melaço é no processo de fervura do caldo da cana, né, da garapa, quando se evapora toda a água, fica algo parecido com um mel, né? Esse é o melaço. Então, do melaço, os caras fazem o rum. Esse rum, então,
é transportado, é vendido na África e trocado por mão de obra escrava africana. E esses escravos, então, são levados para as Antilhas para serem vendidos tanto nas Antilhas quanto nas lavouras de algodão da Louisiana, da Carolina do Sul, da Geórgia e da Virgínia. Tá? Então, forma um triângulo. Então, aí vira outro triângulo. Né? Então, você tem um triângulo que é o Caribe e também tem um triângulo que liga África, escravos africanos trabalhando na lavoura de algodão da Louisiana e o algodão sendo vendido para a Inglaterra. Então, esse é o que a gente chama de comércio triangular. Alguma dúvida até aqui, gente? Beleza? Então, outra coisa importante também que a gente tem que falar é sobre a questão da sociedade que vai surgir, então, ali. Max Weber é o pai da sociologia moderna, que a gente conhece hoje, vários sociólogos, pensadores também do século XIX. Ele vai dizer uma coisa interessante, que a fé, né, dos puritanos, do protestantismo puritano, aquela crença da predestinação, aquela crença de que o trabalho duro, aquela vida sem luxo, a poupança, trabalho duro e poupança, esse estilo de vida, essa ética protestante, antes mesmo de haver qualquer coisa na América, ela vai ser o germe da construção de um capitalismo na América. Então, essa mesma ética que vai ajudar a construir o capitalismo na Inglaterra vai ser a mesma ética que vai ajudar a construir o capitalismo nos Estados Unidos. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Está muito confuso? Às vezes eu vou para vários lugares, né? Puxo várias pernas. João Pedro. Nunca ouvi falar, cara, Ian. Nunca ouvi falar nesse jogo chamado Vitória 2, não. Que interessante. Porque se passa na América? Nunca ouvi falar. Vou até procurar só para... Eu não jogo jogos de estratégia porque demanda muito tempo. Mas vou procurar. Então, gente, alguém tem alguma dúvida sobre qualquer coisa? Falem. Uhum. 1800 os Estados Unidos já são uma nação independente, né? Uhum. Eu vou procurar. Eu vou ver se tem vídeo no YouTube. Então, gente, posso terminar aqui? Não falei sobre colonização francesa, mas deixo para a semana que vem, é rapidinho, né? A presença francesa aqui, talvez até a Natália já tenha dito para vocês sobre colonização do Brasil, a presença dos franceses aqui no Rio de Janeiro, no Maranhão. Mas na próxima aula a gente pode falar sobre isso de maneira mais acertada. Tá bom, gente? Então, eu vou fechando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu gostaria que vocês não fechassem ainda, não saíssem da sala, por favor, porque aí eu vou tirar fotinho, como sempre. Deixa eu tirar a foto e mandar para o Léo. Deixa eu dar um pause aqui.